Tendo dois termos qualquer e elevar ao quadrado, o resultado sempre vai ser o primeiro número ao quadrado, mais 2 vezes o valor do primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? E a gente vai ver isso acontecer. Aqui a gente tem 3 exemplos, então eu vou desenvolver ele pra gente ver que sempre vai ocorrer esse resultado, tá? O que seria x mais y ao quadrado? X mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. Por isso que ele está elevado ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Como que a gente resolve isso? Vamos fazer o primeiro vezes o primeiro. X vezes x, x ao quadrado. Vamos colocar x vezes x. Primeiro vezes o segundo. X vezes y. Tudo positivo, né? Então, mais o segundo vezes o primeiro, que seria y vezes x, mais o segundo vezes o segundo, que seria y vezes y. X vezes x é x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, xy também, não importa a ordem aqui. E y vezes y, y ao quadrado. Esses dois aqui a gente pode juntar. Mais y, 2xy mais y ao quadrado. Tudo bem? Que é exatamente esse resultado aqui. Olha esse próximo. A gente tem a mais 3 elevado ao quadrado. O que seria a mais 3 elevado ao quadrado? É a mais 3 vezes a mais 3. O mesmo procedimento que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui também. Então, vai ficar o primeiro vezes o primeiro, ou seja, a vezes a. O primeiro vezes o segundo. A vezes 3. O segundo vezes o primeiro. 3 vezes a. Mais o segundo vezes o segundo, que seria 3 vezes 3. A vezes a é a ao quadrado. A vezes 3, a gente chama 3a. Mais o 3a que tá aqui. Mais 3 vezes 3 dá 9. Juntando esses dois aqui, a gente vai ficar com a ao quadrado mais 6a mais 9. Tudo bem? E é exatamente isso que acontece. O que a gente tem aqui? O primeiro termo elevado ao quadrado, ou seja, seria o a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que era o a, vezes o segundo termo, que é o 3, que é exatamente esse resultado aqui em cima, ó, mais o segundo termo ao quadrado. Que é um 9, tá? Então, isso sempre vai acontecer. Se eu tenho a soma de dois fatores elevado ao quadrado, o resultado vai ficar sempre primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes a, 2a, vezes 3, 6a. Mais o segundo termo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. E sabendo disso, a gente já pode sair direto daqui e vir pra cá. Tudo bem? Mais um exemplo. Tem aqui 3x mais 2y elevado ao quadrado. Vou fazer o passo a passo e depois a gente vai ver que vai chegar sempre a essa conclusão aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3x mais 2y vezes 3x mais 2y. É isso aqui elevado ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. O que a gente tem? O primeiro vezes o primeiro, ou seja, 3x vezes 3x, mais o primeiro vezes o segundo, que vai ficar
3x vezes 2y, mais o segundo vezes o primeiro, que é 2y vezes 3x, mais o segundo vezes o segundo, que vai ser 2y vezes 2y. Vamos lá. Aqui, número vezes número, letra vezes letra. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Número vezes número, letra vezes letra. 3 vezes 2, 6. X vezes y, fica xy. Mesma coisa aqui. 2 vezes 3, 6. Y vezes x, xy. E esse último pedacinho, 2 vezes 2, 4. Y vezes y, y ao quadrado. A gente ainda pode juntar esses dois termos aqui. Vai ficar assim, 9x ao quadrado mais 6xy mais 6xy vão ficar 12xy mais 4y ao quadrado. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar esse primeiro termo, que é 3x, e elevar ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o 3x, vezes o segundo, que é o 2y, mais o segundo termo, o y, que seria o y ao quadrado aqui. Aqui, pra gente, o segundo termo é 2y. 2y elevado ao quadrado. Essa potência vem pra cá e vem pra cá. Então, 3 ao quadrado, 9x ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Número vezes número, letras vezes letras. X vezes y, xy. Mais 2 ao quadrado, 4, y elevado ao quadrado. Ou seja, em todos eles eu posso sair desse resultado lá dessa multiplicação aqui, direto para cá, ó. Sabendo que sempre vai dar esse resultado. A mesma coisa aqui, eu posso sair direto daqui e vir para cá. Porque isso sempre vai acontecer, tá? Posso sair direto daqui e vir para cá, tá bom? Porque sempre o quadrado da soma de dois termos, independente de qual o valor dos termos aqui, mas eu tenho uma soma elevada ao quadrado, vai ser sempre o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, x vezes y, mais o segundo termo ao quadrado. Tudo bem? Agora, a gente tem o quadrado da diferença entre dois termos. E a nova regrinha é isso aqui. Isso aqui vai sempre acontecer. Sempre que eu tenho um termo subtraído com o outro e eu estou elevando isso ao quadrado, o resultado vai ser o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, a gente vai ver isso acontecer nesses 3 exemplos. Então, vamos lá. O que é x menos y elevado ao quadrado? Isso aqui é x menos y vezes x menos y. Vamos lá. X vezes x é x ao quadrado. Então, vamos fazer o passo a passo. X vezes x, é a primeira multiplicação aqui. Aqui é positivo, né? Então, é mais x vezes menos y, mais x vezes menos y, menos y vezes x, e por último, menos y vezes menos y. X vezes x, x ao quadrado. Tenho x vezes menos y. Positivo vezes negativo, o resultado é negativo. X vezes y, x, y. Menos y vezes x. Negativo com positivo é negativo. Y vezes x, x, y. Negativo, menos y vezes menos y. Negativo com negativo é positivo. Y vezes y, y ao quadrado. A gente ainda pode juntar esses dois termos aqui, ó. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado, menos 2xy, porque menos xy com menos xy vão dar menos 2xy, mais y ao quadrado. Ou seja, sempre vai acontecer isso. Vai ficar o primeiro termo elevado ao quadrado,
E o primeiro termo elevado ao quadrado vai ser, o primeiro termo é o x, elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é o y, mais o segundo termo elevado ao quadrado, tá? Que é exatamente isso que aconteceu aqui em cima. Bora pro exemplo 2. Agora, a gente tem a menos 3 elevado ao quadrado. O que é a menos 3 elevado ao quadrado? É a menos 3 vezes a menos 3. Primeiro vezes o primeiro. Então, vai ficar a vezes a. O primeiro vezes o segundo. A positivo vezes o menos 3. O segundo vezes o primeiro, ou seja, menos 3 vezes a. E o segundo vezes o segundo, que vai ficar menos 3 vezes menos 3. A gente vai ficar aqui. A vezes a é a ao quadrado. Positivo vezes negativo é negativo. A vezes 3, 3a. Negativo vezes positivo é negativo. 3 vezes a, 3a. E esse aqui, negativo vezes negativo, é positivo. E 3 vezes 3 dá 9. Podemos juntar esses dois termos aqui, ó. Então, a gente vai ficar com a ao quadrado. Menos 3a com menos 3a é menos 6a. Mais 9. E o que acontece? Sempre que eu tenho a diferença entre dois termos ao quadrado, o quadrado da diferença de dois termos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro termo e levar ao quadrado. O primeiro termo é o a, então vai ficar a elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo, que no nosso caso é o a, vezes o segundo, que é o 3, mais o segundo termo ao quadrado, que é o 3 elevado ao quadrado. A ao quadrado, menos 2 vezes a vezes 3, número vezes número, 2 vezes 3, 6. Vezes a. E 3 ao quadrado dá 9. Ou seja, eu posso sair direto daqui, e vir pra cá, ó. Porque isso sempre vai acontecer. Exemplo 3. 3x menos 2y elevado ao quadrado. Então, isso aqui é 3x menos 2y vezes 3x menos 2y. É 3x menos 2y elevado ao quadrado. Temos o primeiro vezes o primeiro. Então, a gente tem 3x vezes 3x. O primeiro vezes o segundo, que é 3x menos 2y, vezes menos 2y. Então, é 3x vezes menos 2y. O segundo vezes o primeiro, menos 2y vezes 3x. E o segundo vezes o segundo, que vai ser menos 2y vezes menos 2y. Ficou ruim aqui, né? Número vezes número, letra vezes letra. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Positivo, 3x vezes menos 2y. Positivo vezes negativo é negativo. 3 vezes 2, 6. X vezes y, xy. Menos 2y vezes 3x. Negativo vezes número positivo. Negativo com positivo fica negativo. 2 vezes 3, 6. Y vezes x, xy. Negativo vezes... Aqui a gente tem menos 2y com menos 2y. Negativo com negativo é positivo. 2 vezes 2, 4. Y vezes y, y ao quadrado. Podemos juntar esses dois termos aqui, ó. Então, a gente vai ficar com 9
x ao quadrado, menos 6xy com menos 6xy dá menos 12xy, mais o 4y, desculpa, 4y ao quadrado. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos outros exemplos. Eu vou pegar o primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? É o 3x. Vou elevar ao quadrado. Se é negativo, aqui vai ficar negativo. Menos 2 vezes o valor do primeiro termo, que é 3x. Vezes o segundo, que é 2y. Mais o segundo termo, que é o 2y. Elevado ao quadrado, tá? Lembrando que eu tô colocando isso aqui entre parênteses, porque não tenho só um x, eu tenho um número multiplicado pelo x, então põe entre parênteses para não esquecer da potência vir pro número 3 também. Se eu tirar o parênteses, só o x ficaria ao quadrado, né? Então, vamos lá. 3x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Negativo vezes positivo é negativo. Números vezes números, letras vezes letras. Então, aqui a gente vai ficar com 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. X vezes y, xy. Mais 2y elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, y elevado ao quadrado. Ou seja, sabendo dessa regrinha do primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, a gente já pode sair direto daqui e vir para cá. Tudo bem? A gente tem também o produto da soma pela diferença de dois termos. Que nada mais é que produto da soma de dois termos, ou seja, x mais y, vezes, produto, né? Vezes a diferença de dois termos. A diferença é a subtração, x menos y. Sempre que eu tiver produto da soma pela diferença de dois termos, se esses termos são iguais, o resultado vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A regrinha vai ser essa, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai fazer o primeiro vezes o primeiro, ou seja, x vezes x. O primeiro vezes o segundo, que vai ficar x vezes menos y. O segundo termo vezes o primeiro, y vezes x. E o segundo termo vezes o segundo, que vai ficar y vezes menos y, mais y vezes menos y. X vezes x, x ao quadrado. Positivo mais x vezes menos y é positivo vezes negativo. É negativo, x vezes y, x, y. Aqui, ambos são positivos. Então, vai ficar mais y vezes x, x, y. Aqui, a gente tem positivo vezes negativo, é negativo. Y vezes y, y ao quadrado. O que a gente pode juntar? A gente poderia juntar isso aqui, ó. A gente tem que x mais y menos x mais y, isso aqui vai dar zero. E se isso dá zero, vai sobrar o que pra gente? X ao quadrado menos y ao quadrado, que é exatamente o que tá aqui em cima. Exatamente o que tá aqui em cima, ó. Então, sempre vai ser essa regrinha. Se eu tiver o produto de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos dois termos, o resultado vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A gente tem o primeiro vezes o primeiro, ou seja, A vezes A. Lembrando que aqui é positivo, né? O primeiro vezes o segundo, mais A vezes menos 3. O segundo vezes o primeiro, que vai ficar mais 3 vezes A. E o segundo vezes o segundo, que vai ficar mais 3 vezes menos 3.
Então, vamos resolver isso aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos 3, positivo vezes negativo é negativo. A vezes 3, 3A. 3 vezes A, 3A. 3 vezes menos 3, positivo vezes negativo é negativo. 3 vezes 3, 9. Menos 3A mais 3A, cancela. Isso aqui dá zero. Então, o que sobra pra gente? A ao quadrado menos 9. Ou seja, quem seria nosso primeiro termo aqui? Nosso primeiro termo é o A, e nosso segundo termo é o 3. Então, vai ficar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo, que seria o 3 elevado ao quadrado. Então, o resultado disso aqui é exatamente o de cima. Vai ficar A ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos 9, tá? Então, eu já posso sair direto daqui e vir para cá. Vou trazer isso aqui para baixo. Vamos lá. O primeiro vezes o primeiro. 3x vezes 3x. O primeiro termo vezes o segundo termo. Então, ficou 3x vezes menos 2y. O segundo termo vezes o primeiro. Então, vai ficar 2y vezes 3x. E temos o segundo termo vezes o segundo. Então, a gente fica com 2x, 2y, desculpa, vezes menos 2y. Vamos lá. 3x vezes 3x, número vezes número, letra vezes letra. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Mais 3x vezes menos 2y. Positivo com negativo é negativo. Letra vezes letra, número vezes número. 3 vezes 2, 6. X vezes y, x, y. Ambos positivos, resultado positivo. 2 vezes 3, 6. Y vezes x, x, y. E esse aqui a gente vai ter positivo vezes negativo é negativo. 2 vezes 2 é 4. Y vezes y é y ao quadrado. A gente sabe que 6xy menos 6xy dá zero. Então, a gente vai cancelar isso aqui. O que vai sobrar pra gente? 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Ou seja, é o valor do primeiro termo elevado ao quadrado menos o valor do segundo termo elevado ao quadrado, o resultado. Nosso primeiro termo aqui é 3x. Nosso segundo termo aqui é 2y. Então, se eu posso vir direto daqui para cá. 3 ao quadrado é 9, x elevado ao quadrado. Menos 2 elevado a 2, que é 2 elevado ao quadrado é 4. Y elevado a 2 é o y ao quadrado. Ou seja, é o mesmo resultado que a gente obteve aqui, ó. Então, eu posso sair direto daqui e vir para cá. Porque isso sempre vai acontecer.